Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família. E pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 seguintes, e que nós possamos, estar atento que o Espírito Santo vai falar para nós através do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os seus filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O Senhor, porém, prostou-se diante dele, pedindo: tem compaixão comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão e soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu também ter misericórdia para com o teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos trará meu Pai celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Depois que concluiu essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje, o Evangelho de hoje nos aponta para o perdão. Perdoar sempre é necessário e não é fácil perdoar. É só com a graça de Deus que nós conseguimos sim dar o perdão àquelas pessoas que nos fez mal. Mas muitas das vezes também nós fazemos mal para as pessoas, Mas hoje, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele chama a cada um de nós para nós perdoar o próximo de todo o coração.
E a Bíblia diz para nós, o próprio Cristo falando, respondendo Pedro, né? Porque Pedro dirigiu a Jesus fazendo uma pergunta: quantas vezes, né, devo perdoar o meu irmão? E Jesus respondeu: digo-te até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. O que quer dizer para nós esse versículo aqui, meu irmão e minha irmã? Devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. E quantas das vezes nós falamos que nós não perdoamos o nosso irmão, né? E muitas das enfermidades hoje, as enfermidades psíquicas, outras enfermidades do corpo também, muitas das enfermidades estão relacionadas à falta de perdão. E não é fácil perdoar. Mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, somos sim capazes de dar o perdão. E veja bem, no evangelho de hoje, né? Jesus acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E naquele momento, né, veja bem a narrativa aqui deste rei. A gente acabou de ler aqui, né? Este rei, ele teve compaixão desse servo. Mas esse servo que foi perdoado por este rei, ele não teve compaixão com seus companheiros. Veja bem, né? Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Jesus, ele morreu na cruz para a nossa salvação. Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. E em Jesus nós somos sim capazes de perdoar. Esse patrão, ele teve compaixão desse servo. E nós, muitas das vezes, nós não temos compaixão com quem nos ofendeu. Meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos católicos, nós temos a graça do sacramento da confissão. E quando nós dirigimos ali no confessionário, é o próprio Cristo que perdoa os nossos pecados. E meu irmão e minha irmã, como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar aquelas pessoas que nos maltratam, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que fazem mal para nós, para a nossa família, até mesmo dentro da comunidade cristã. Quantos irmãos, quantas irmãs não se falam? Por quê? O coração é duro. O coração é duro, o coração é um coração de pedra. E meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele nos aponta também como Jesus falando para nós aqui, lá no versículo 35, assim vos trará meu Pai celeste, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. O que quer dizer também, meu irmão, minha irmã? Não é nós também ir lá naquelas pessoas que nos fez mal e dobrar os nossos joelhos, não. Sim, se puder fazer, é uma boa ação. Mas o evangelho aponta aqui para nós perdoar de coração. E quantas das vezes nós falamos: eu não perdoo esse meu irmão, eu não perdoo. Mas Jesus está chamando a cada um de nós a perdoar de coração. E quando nós damos o perdão de coração àquelas pessoas que nos fez mal, meu irmão e minha irmã, aí sim nós estamos em estado de graça. E assim, quando nós estamos em estado de graça, o poder de Deus, ele penetra no nosso coração. Ele penetra na nossa vida. E assim, muitas das enfermidades são curadas. Muitas das enfermidades são libertas. Por quê? Porque a gente dá o perdão. E às vezes nós somos duros demais. Nós que somos cristãos, às vezes nós somos duros demais. Às vezes nós fechamos o nosso coração.
Meu irmão, minha irmã, como eu disse para você, como eu disse aqui no início do programa, né? Perdoar não é fácil, não. Não é fácil perdoar. Mas veja bem o que nós rezamos na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós rezamos na oração do Pai Nosso, pedindo ao Pai que nos perdoe as nossas ofensas. E assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É só pela graça de Deus. É só pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E também pela nossa força de vontade para nos dar o perdão. E hoje Jesus está chamando a cada um de nós a perdoar. Perdoar não conhece limites. Perdoar não conhece limites. Jesus está falando para nós perdoar de todo o coração, de toda a verdade. E tem uma música também que se canta no tempo da quaresma, um trecho da música. Se eu não perdoar ao meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Perdoando é que seremos perdoados. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar de ser cristãos. O perdão é bíblico. O perdão é bíblico. E muitas das vezes a nossa vida não vai bem. Muitas das vezes, por quê? Nós não perdoamos, nós fechamos o nosso coração. Mas hoje Jesus, através do Espírito Santo, está falando para nós sermos sinceros e sermos verdadeiros. E dar o perdão de todo o coração, de toda a verdade. E meu irmão e minha irmã, Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso libertador. E ali no caminho do Calvário, eu fico imaginando, né? Aquela cena de Jesus carregando a cruz, o povo, como diz, daquele tempo, gritando para crucificar Ele, e Ele rogando ao Pai, para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, né? Ele rogando ao Pai. E Jesus roga ao Pai por nós. Jesus, Ele roga ao Pai por nós. E em Jesus, nós temos a graça da nossa redenção, a graça do perdão dos nossos pecados. E meu irmão e minha irmã, voltando aqui no Evangelho de hoje, que estamos meditando, no versículo 26, o servo prostou-se diante dele pedindo, tem compaixão comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Veja bem, né? Esse servo, ele dobrou seus joelhos, e este Senhor teve compaixão dele e perdoou toda aquela dívida. Mas, ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. Veja bem, né? Este servo não teve compaixão com seu companheiro. E muitas das vezes também nós não temos compaixão com o nosso próximo, com o nosso irmão de igreja, com o nosso irmão de caminhada, com o nosso irmão de trabalho. Meu irmão, minha irmã, essa palavra compaixão, ela tem que estar no nosso coração todos os dias, todas as horas. Essa palavra compaixão, ela tem que estar conosco. Nós que somos cristãos, nós que somos cidadãos do céu, essa palavra tem que ser vivida em todos os dias, em todos os momentos na nossa vida.
Nós temos sim que ter compaixão. E este servo aqui não teve compaixão com seu companheiro. E ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. E meu irmão, minha irmã, como é difícil a gente perdoar de coração. Hoje a gente vê muitas coisas contrárias à vontade de Deus, dos noticiários. Na nossa cidade mesmo, a gente vê muitas coisas nesse sentido. Porque muitas das vezes as pessoas devem uns aos outros. E às vezes a pessoa não tem empatia uns para com os outros. E muitas das vezes nós vemos, desavença entre família, desavença entre membros de igreja, porque se fecha a ação de Deus, porque se fecha a ação do Espírito Santo, e muitas das vezes não tem compaixão. Meu irmão, minha irmã, nós somos humanos, todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas fraquezas, nossas limitações, mas nós devemos perdoar. Hoje, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está dando essa oportunidade para nós, de cada um de nós perdoar de todo o coração. E nesse momento, façamos a nossa contrição agora diante do nosso Deus e falamos para Jesus: Jesus, a partir desse momento eu quero dar a graça de perdoar. Eu quero dar a graça de perdoar esse meu irmão, essa minha irmã que me fez esse mal. Fala para Jesus agora aí, onde você está, no fundo do seu coração, fala para Jesus: Jesus, eu quero perdoar, eu sou capaz de perdoar, e você vai ver os benefícios do perdão, meu irmão, minha irmã. Você vai ver os benefícios na sua vida, porque muitas enfermidades que você está carregando vai desaparecer através do perdão. Muitas enfermidades vai desaparecer da sua vida, vai desaparecer da nossa vida, se nós realmente perdoar uns aos outros. E esse servo aqui não teve compaixão com seus companheiros. E o servo suplicou, veja bem, o companheiro atirou-se ao chão e suplicava: tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, e saiu dali e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E quantas das vezes, gente, por uma dívida, vamos colocar aqui, uma dívida de 10 reais, as pessoas se matam uns aos outros. Nós vemos isso muito nos noticiários. Por uma dívida de 5 reais, por uma dívida de 1 real, a pessoa tira a vida do outro. Por falta de um perdão, por falta de uma conversa amiga, de uma conversa sincera. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos dê a graça de cada um de nós, procurar realmente perdoar uns aos outros, E o perdão é bíblico. O perdão é bíblico. E que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele tenha misericórdia de nós. E os companheiros aqui ficaram todos escandalizados com a atitude desse servo, E quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicastes? Aí o Senhor estava questionando as atitudes desse servo, Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E um dia, meu irmão, minha irmã, um dia, meu irmão, minha irmã, nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós corremos o risco de Jesus falar para nós: afastai-vos de mim, porque você foi uma pessoa má. Você não perdoou aquele teu irmão que te pediu perdão. Você não perdoou aquele companheiro de igreja que te pediu perdão. Você não deu perdão. E corre o risco de Jesus falar para nós: afastai-vos de mim, servos maus, vós que praticais a iniquidade.
Vós que não perdoastes o teu irmão, afastai-vos de mim, servos maus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Que Deus tenha compaixão de nós. E nós estamos no tempo propício para dar o perdão uns aos outros. E aí, caminhando para terminar esse programa de hoje, no versículo 34, e o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos trará meu Pai celeste, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos, a partir de hoje, né, realmente conversar com Jesus e que nós possamos dar o perdão. Nós somos todos pecadores, somos todos fracos, às vezes nós irritamos uns com os outros, no trabalho, na igreja, na sociedade, né? Mas hoje Jesus está chamando a cada um de nós para nós perdoar de todo o coração. Meu irmão, minha irmã, é possível sim, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. E eu falo para vocês que, quando estava preparando esse programa de hoje, uma semana, preparando, rezando, pedindo a orientação do Espírito Santo, para que eu pudesse falar aqui com vocês, né? E eu me preparei bastante, porque essa palavra também, ela é muito forte para todos nós, ou melhor, essa palavra é muito forte para nós, né? E essa palavra compaixão, ela tem que ser vivida. E nós somos humanos e muitas das vezes nós não temos compaixão uns para com os outros. Mas que, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a presença de Deus, eu tenho certeza que as coisas vão mudar na nossa vida a partir de hoje. Porque Jesus está abrindo a cada um de nós, Jesus está abrindo o nosso coração para que cada um de nós possamos perdoar de todo o coração, de toda a sinceridade. E terminando esta meditação de hoje, eu quero agradecer a todos vocês, né, que ouviu aqui o programa Água Viva. Eu quero mandar um grande abraço também para o Zé, do Zé Honorato e a Dona Sebastiana, o Tony e a Edna, o Jair da Casa Lá e todos os meninos lá, né, a empregada também. E também um grande abraço para o Fábio, do banco. E a todos vocês, né, que acompanhou e sempre está acompanhando aqui o programa Água Viva. Né, que Deus abençoe todos vocês, todos vocês, né? E também eu não posso deixar de mandar um abraço especial para os meus irmãos evangélicos, que sempre também está ligado aqui, né, no programa, e também todos os meus irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame muitas bênçãos sobre nós e que nós possamos realmente perdoar de todo o coração. Eu agradeço também a Santinha, que me auxiliou aqui na mesa de som, e na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós estaremos aqui para junto meditar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.